Não sei como prosseguir ou melhorar, Ivan Neri falou. Depende do tipo de acabamento que você quer fazer, né? Alguém consegue me dar uma força? Pô, daria pra evoluir essa arte de várias formas aqui, ô Ivan. Realmente vai depender da referência que você tá usando pro acabamento. Acho que é importante você sempre ter uma referência não só do assunto que você tá pintando, mas também do tipo de acabamento que você quer fazer, sabe? Se você só ir pintando e pintando, dificilmente você vai chegar muito longe. É importante você ter um farol que vai te orientar pra chegar mais longe, sabe? Então você quer fazer o quê? Um olho mais realista? Um olho mais cartoonizado? É um olho mais... o quê? É focado em que tipo de acabamento? O acabamento que vai mais pra uma animação? Pintura mais 3D? Qual que é a ideia? Acho que é isso, sabe? Tipo, tem que fazer essas perguntas. Aí, baseado nessas suas perguntas, a gente encontra as respostas de um jeito mais fácil, né? Eu acho que a estrutura mesmo do olho dá pra melhorar. O desenho mesmo, né? Eu acho que a gente poderia mexer. Vou pegar essa imagem aqui e eu vou pintar de uma forma que eu faria, tá? Tipo, como que eu avançaria essa imagem se eu tivesse com ela aqui pra tentar finalizar. A primeira coisa que eu faria era tentar ajustar o desenho. Se eu recebo essa imagem, pra mim não é uma questão de ficar só avançando a pintura, é arrumar o desenho. Porque o desenho, ele tá um pouquinho errado de estrutura. Não é muito, mas eu acho que daria pra mexer. Então eu vou até duplicar isso aqui. E eu vou mexer mais livremente aqui, tá? Então, o que eu faria a primeira coisa? Eu iria procurar alguma referência, tá? Pra mim, uma boa referência de desenho, que me lembrou imediatamente vendo a tua imagem, seria alguma coisa do Arcane, né? Sei lá, parece um pouco o olho de alguma personagem do Arcane, mas também parece um pouco o olho da Ellie. Não sei se vocês concordam comigo. Será que eu tô louco? Então, ó, eu pesquisei aqui Eye Close Up Arcane. Acho que pode ser uma boa referência pra gente estruturar melhor o desenho, né? Da Ellie também pode ser uma boa. Ó, essa foto tá muito legal. Essa foto aqui é muito boa. Ó, isso aqui é uma referência maravilhosa pra gente. Esse print aqui também tá bem legal, ó. Essa vibe aqui. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui do lado, só vocês não vão conseguir ver, mas eu vou estar com elas aqui do lado. E eu vou arrumar um pouquinho o desenho. Primeira coisa que me chama a atenção é a sobrancelha tá muito curta, né? Muito pequena. E eu acho que ela poderia estar com uma expressão um pouco mais raivosa. Tipo assim. E que nem eu tava falando, né? A estruturinha do olho, eu acho que também poderia dar uma ajustada. Quer ver? O que eu falo da estrutura? É mais a gente ter esse caimento aqui, ó. Eu acho que é importante da gente reforçar. E essa sobrancelha, que eu tava comentando, ela pode descer um pouco mais aqui. E ela tem que vir um pouco mais pra fora, sabe? Senão ela fica curta demais. Não é que não exista, né? Mas parece que ela tava muito pequena pra intenção que você tava colocando aqui. A gente pode até trazer o cabelo pra dentro, mas não é muito essa a questão. Eu faria alguma coisa mais assim, ó. Essa sobrancelha, ela tende a acabar mais aqui, ó. E não aqui, em cima, tá? Do outro lado também eu acho que daria pra colocar a outra sobrancelha, né? Porque agora a gente não vê o outro lado. E a gente deveria ver. A ponte aqui do nariz, talvez fazendo uma curva um pouco melhor. E o outro olho aqui a gente teria que ver também alguma coisa. Dá pra esconder? Dá. Mas eu faria alguma sugestão de leve. Ó, eu faria isso aqui. Ó como tava. Eu não sei se é a intenção, né, fazer ela com raiva, mas como a cena é bem vermelha, me parece que ela teria mais essa intenção. Mas se você falar que não, ela tem que estar... A gente tem que ter dó dela, ela tá chorando, ela tá triste. Aí eu faria uma outra versão, né? Talvez com a sobrancelha um pouco mais assim, ó. Com mais movimento. Isso vai depender da intenção, que eu não sei qual que é, né? Porque não estava descrita, e aí sempre que vocês forem pedir feedback, vocês têm que falar qual que é a intenção
Não só, tipo, me ajuda aí, né? Tem que escrever qual que é a tua intenção aqui com a imagem, né? Deixa eu pegar um outro pincel. Eu gosto muito de sempre que eu tô desenhando, eu tento quebrar um pouco esses shapes muito paralelos, né? Que era uma coisa que estava acontecendo com essa sobrancelha e o olho. Eles estavam muito paralelos. Vou colocar por cima aqui pra mostrar. Formando uma linha aqui no meio, tá vendo? Ó? Uma linha sem variação de espessura. E aí a gente tem esse desenho aqui. Isso acaba tornando o desenho um pouco sem movimento, sabe? Então eu gosto de quebrar esses shapes em shapes mais irregulares, tipo, fazer usar um pouco mais de triângulo. Eu tentaria dar uma unificada também nessa sombra, agrupar alguns valores. E de novo, vai depender do tipo de acabamento que você quer dar, né? Eu acho que essa imagem, ela pede algumas transições um pouco mais suaves também, menos risquinhos pequenos, né, com o pincel pequenininho, e mais pensar nas transições que você está trazendo para a tua imagem. Estou basicamente agrupando os valores aqui. E aqui eu vou trazer algumas transições mais suaves. Essa sujeira do rosto da personagem, eu traria um pouco mais de textura só, pra parecer que é uma sujeira mesmo, né? E aí eu vou usar só o pincel mesmo, vou usar o pincel grande, batendo ele, pra trazer a textura das próprias cerdas, pra gerar esse efeito aqui. Dá pra fazer de várias formas, né? Mas eu não sei se eu usaria só o pincel redondo puro, assim. Ou dá pra usar o pincel redondo, mas aí... Por exemplo, se você fizer esse risco aqui, dá pra voltar quebrando ele pra gerar um pouco mais de textura, tá vendo? Você faz a pincelada e você volta trabalhando em cima dessa pincelada. É uma coisa que é muito bom. Ó, mas só esse tratamento de leves, de transições aqui. Já começa a dar uma outra cara pra pintura, né? Não sei o que vocês acham aí. Talvez trazer alguns highlights de leve, pontuais, pode ser legal também. Então, por exemplo... Uma coisa que eu gostaria de ver mais nessas pinturas, assim, era o uso de pincéis de manchas um pouco maiores, com mais intenção de marcar o plano e não fazer uma delineação, sabe? Tipo, não delinear os contornos das formas. É uma coisa que eu particularmente gosto mais. Mas, sei lá. Não tá errado, né? Só que eu prefiro manchas maiores, que elas identifiquem o plano que eu tô pintando, né? Não só... Eu não tô só desenhando com o pincel, né?
pra trazer um pouco mais de highlight. Talvez nessa parte aqui do olho como se fosse um reflexo, porque o olho, se ela tiver com muita raiva, né? Tipo, quase chorando de raiva, a gente trazer um pouco desse reflexo do céu no próprio olho pode ser uma boa, porque é como se o olho tivesse bem lubrificado, né? Então eu gosto sempre de trazer esse cinza na parte superior, por cima de tudo do olho. Ó. Pontualmente. Ó como já aparece uma área mais reflexiva, né? Tá vendo? Que eu falei do cabelo, também daria pra trazer o cabelo um pouco mais solto. Eu não sei, de novo, né? Eu não sei qual era a intenção da peça, então é difícil de ficar falando o que você deveria ou não deveria fazer. Fica sempre a seu critério. Tô só tentando trazer aqui algumas possibilidades de acabamento pra você ver o que funciona pra você e aí você tenta aproveitar, né? Tem algumas coisas que fazem sentido aqui pra mim. Por exemplo, se ela tiver numa luta, né? Ela vai estar um pouco mais suada, então ela vai estar um pouco mais oleosa também, mais brilhante, né? Com a pele mais brilhante. Então a gente pode tranquilamente trazer alguns highlights mais acentuados. Só que highlight tem que ser pontual, né? Tipo, esses highlights de brilho, eles têm que ser pontuais. Se não se exagerar demais, fica feio. Ó. Os brilhinhos. Beleza? Eu mudei, né, um pouco a intenção da imagem, mas esse seria o caminho que eu tomaria. Tem várias formas de dar esse acabamento. Esse é o pincel que eu tô usando aqui, ele é do nosso pacote de pincéis que tá disponível na área de membros do Krita. Eu alterei esse pincel, eu preciso atualizar o pacote de pincéis, na verdade, porque eu acabei mexendo em alguns pro meu uso, né, que eu tô usando bastante o Krita pra pintar e eu acabei alterando os meus pincéis. Eu preciso atualizar os pincéis para uma versão definitiva aí, pra gente lançar um pacote novo em breve. Tô gostando de várias coisinhas que é só o costume de pintar mesmo que vai permitir você saber, né? Opa. Beleza? Fez sentido aí, galera? Me fala, por favor. O antes e depois, só pra gente comparar. Belezinha? Valeu, Ivan. Desculpa aí dar um feedback que você não pediu. Mas espero que tenha ajudado, tá? Quer dizer, ele pediu, né? Ah, ele pediu. Tem uma outra coisa que daria pra fazer, era até, quem sabe, suavizar um pouco esses cantos, né? Criar mais ainda a sensação de... mais a sensação de sombra, né? Pra deixar mais dramática a cena. Apesar de já tá bastante dramática, né? Uma vinheta mais forte, né? Pra evidenciar esse destaque no olho e tal. Isso poderia ser feito também. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer e embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.